na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Marcos, por favor, vamos orar. Primeiro, servo do Senhor que estará ministrando aqui a Santa Ceia. Amém? Levante as suas mãos para os céus. Senhor, nós temos apresentado os nossos louvores neste momento. Diz agora a hora da ministração da palavra, usa teu filho, Senhor, é graça, inspira o Senhor nessa ministração para o louvor do teu nome e edificação da tua igreja. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Os irmãos podem tomar os nossos assentos. Nós estamos nessa noite para adorar o Senhor e assim chegamos aqui com muita satisfação e alegria, irmãos. E o que me chama a atenção é que nós nos juntamos para cultuar o nome do Senhor. E o Senhor é quem proporciona alegria nos nossos corações, usando os seus vasos, seus servos, por intermédio de um cântico da palavra. E certamente Ele tem o poder, irmãos, de quebrantar e contristar os nossos corações. Eu estava ouvindo o cântico que a nossa irmã Marcinha apresentou aqui, Sou Carente, e eu fico observando que um cântico desse, irmãos, é para tocar lá no seio da nossa alma, para que nós lembrássemos quem éramos e de louvar o Senhor por quem o Senhor nos tornou. Eu, quando, irmãos, adentro sempre por esta casa, isso já faz algum tempo, sempre me vem a reflexão aonde eu estava, o que eu fazia como uma ovelha desgarrada. E aí, eu ouvindo esse cântico, corroborou com aquilo que eu já estava assim no meu coração, me alimentando. E verdade irmãos, que o Senhor, Ele nos ajunta no momento de louvor ao seu santo nome, justamente para nos trazer a memória de quem éramos, para que nós jamais esqueçamos de que foi Ele quem nos fez ovelha do seu pasto, do seu redil, porque até então, anteriormente, nós não tínhamos essa visão e nem percepção. E ouvindo, irmãos, esse cântico, eu não tenho como quebrantar o meu coração, porque existe uma carência de fato, uma carência de uma forma reconhecendo que Deus é poderoso, foi Ele que fez toda a transformação. Falo da minha vida e falo de todos os que estão aqui presentes.
daqueles que tiveram experiência com o Senhor e daqueles que ainda hão de ter uma experiência com Deus. E nesse momento, irmãos, em que nós nos reunimos para celebrar a ceia, nós fazemos isso com muito temor e tremor no coração. Porque existe uma responsabilidade muito grande, irmãos, da liderança da igreja, do pastor, do obreiro, daquele que ministra, concernente àquilo que ele faz, concernente àquilo que ele fala. E a Bíblia nos diz que aquele que fala segundo os oráculos de Deus, ou seja, segundo a sua palavra. Então nós temos que sempre fazer com muito temor e tremor, porque nós somos os únicos na face da terra, privilegiados de servir a um Deus que está vivo. Que está vivo e nesta noite contempla a minha vida e a sua vida. Eu costumo, no meu coração, colocar que o Senhor, Ele senta ao primeiro banco e Ele olha para aquele que está ministrando, para saber se de fato aquilo que Ele está fazendo condiz com aquilo que Ele é. Então é temor e tremor nos nossos corações, naquele que ministra, naquele que é ministrado e em todo o seio da igreja. Porque meditando nesse cântico, eu penso que deveria haver um quebrantamento no coração de toda a igreja. Claro que para nós chegarmos a tal condição tem que ser uma busca incessante, irmãos, de contrição. Porque só com contrição que vem o quebrantamento. O que é uma contrição? É de fato o arrependimento e o reconhecimento da grandeza do nosso Deus, ao qual tem sido adorado aqui por cada um que tem tido a oportunidade de usar o microfone para louvar ao Senhor. Esses jovens aqui tocando, a gente que está um pouquinho ali pertinho da música, vê a maestria e certamente toca ao coração de Deus. Então, você que entrou por essas portas, sabe uma coisa, você tem algo que você pode entregar ao Senhor. Entregar de uma forma melhor e com excelência. Você não está dentro desta casa por um acaso. Você está aqui porque Deus iniciou, Ele começou uma boa obra na sua vida. E saiba de uma coisa, Ele, que é o dono da vida, Ele dará continuidade até o dia que é denominado Dia do Senhor. Louvado é Jesus. Não passaremos desapercebido pelo projeto que Deus tem com a sua igreja, ao qual eu e você fazemos parte. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer, irmãos, que é com temor e muita alegria que nós participamos de um momento como esse, sobretudo com muita preocupação, irmãos, porque temos vivido dias difíceis, aonde, se nós não nos atentarmos para com a palavra de Deus, nós não nos voltarmos para a palavra de Deus, nós seremos, irmãos, arrebatados da presença do Senhor. E certamente aquele que é arrebatado da presença do Senhor pelas suas presunções, pelas suas vontades, dificilmente com a sua própria força ele retorna ao Senhor. E nós vamos vivendo dias, irmãos, em que a violência ela está grande nesse sentido, um combate muito grande contra a igreja. Repito, uma violência muito grande e um combate enorme para com a igreja. E isso não está no âmbito físico, isso está no âmbito espiritual. Porque se cada um de nós aqui enxergássemos, certamente, irmãos, correríamos de uma forma sem olhar para a direita e esquerda e jamais pensando em retroceder. Correríamos para os pés do Senhor. Que nós possamos estar refletindo, irmãos, nesse combate feroz, que enquanto a igreja se reúne para adorar, para cantar, para apresentar, o inferno também está combatendo contra a igreja do Senhor. E muitos têm sido arrebatados da presença do Senhor, porque lhe falta o quê? O alicerce, que é a palavra de Deus. Eu falo isso, irmãos, porque eu vejo a igreja aqui,
irmãos, toda adornada, bonita, mas nós sentimos falta dos irmãos nos trabalhos de escola bíblica para poder se alicerçar na palavra, principalmente nos cultos de oração, nos cultos de ensinamento, onde vai nos solidificar na presença do Senhor. Só na persistência, irmãos, de deixarmos um pouco dos nossos afazeres e corrermos para a presença do Senhor, para aprender a sua palavra, é que nós estaremos solidificados na sua palavra, pronto para qualquer tempestade vendaval, preparado para qualquer ataque. De outra forma, serás arrebatado da presença do Senhor, e grande vai ser, irmãos, a destruição, porque eu acredito que muitos aqui têm contato com pessoas que estão afastadas do Evangelho de Cristo, de que não pensam em retornar jamais, porque tornou um ambiente antiquado, porque a mente foi cauterizada, ao ponto de abraçar tudo que não serve e dizer que nós somos, quando eu digo nós, igreja do Senhor, somos quadrados. E nós temos que, como igreja, dizer graças a Deus por isso, porque a pátria que nós vamos herdar é totalmente quadradona, no seu diâmetro todo ali, é lá que nós vamos habitar, e vai descer no céu, diz a palavra, Nova Jerusalém. Louvado é o nome de Jesus por isso. Eu quero ler um texto aqui, fazer uma rápida reflexão para a meditação dos irmãos, e logo nós vamos ministrar ceia. Não vou cansar os irmãos, mas certamente sairemos daqui, irmãos, diferente da forma que nós entramos, porque Deus ele tem falado conosco todos os dias, em principal quando nós adentramos por essas portas, porque aqui Ele usa os seus servos, os seus vasos, os seus profetas e profetiza, e sobretudo Ele usa a sua palavra. E é através da palavra do Senhor, irmãos, que nós todos os dias temos sido alertados para aquilo que há de vir, e aquilo que há de vir virá para a glória do Senhor. Eu quero ler aqui, os irmãos, mesmo que assentado, se quiserem acompanhar as vossas Bíblias, rapidamente eu leio aqui, na segunda carta escrita à igreja aos Coríntios, o capítulo 11, na segunda carta escrita à igreja aos Coríntios, o capítulo 11, o apóstolo Paulo, irmãos, fazendo menção daqueles que se introduziram dentro da igreja em uma visão de deturpar aquilo que Deus usou o apóstolo para trazer àquele povo. Aí ele vem e traz essa palavra de exortação, irmãos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Eu quero ler só os primeiros versículos aqui, mas o capítulo inteiro ele traz assim de uma forma bem mais minuciosa e completa aquilo que o apóstolo ele tem querido falar com aquela igreja, e certamente Deus fala com a sua igreja também hoje através dessa palavra. Ele diz assim, capítulo 11 de 2 Coríntios, versículo 1: tomara que me suporteis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. E aí ele começa a dizer, olha, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. E aí ele vai, mas eu quero parar por aqui. Bom seria que nós chegássemos à igreja com a nossa Bíblia, ou aquele que usa a Bíblia no celular, mas marcasse, chegasse em casa, lesse,
e relê-se, porque certamente ia ficar gravado na tábua do nosso coração, e não esqueceríamos o que o Senhor Ele tem dito desde os primórdios e até hoje falando conosco. Aqui, irmãos, como eu já venho falando do início, o apóstolo Paulo trazendo aquela igreja, irmãos, e mostrando aquele povo justamente o que? Homens com interesses escusos e como vasos do diabo, que ele assim mostra, porque pela ação contrária a palavra de Deus se torna como falsos apóstolos, falsos profetas. E aí ele pede, irmãos, porque sabe o que acontece? Quantas das vezes parece que é chato o pastor Reinaldo, parece que é chato o pastor Gênesis, parece que é chato o pastor Marcos. Não, de jeito nenhum. Existe uma grande responsabilidade, irmãos, sobre os nossos ombros, diante do chamado de Deus, para aquilo que devemos fazer diante da igreja. Então, é como que nós disséssemos assim: olha, tomara que me suporteis um pouco na minha loucura, porque parece que é meio louco mesmo. Para que repetir? Eu já sei. Para que falar isso? Eu já ouvi semana passada. Quantos muitas das vezes não indaga no coração? Mas não é ele. E o apóstolo Paulo ele fala: olha, tomara que me suporteis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. O apóstolo Paulo sabia qual era a responsabilidade que ele tinha diante de todos esses ao qual o Senhor colocou diante dele: ministrar a palavra, prepará-los para que eles pudessem estar prontos para aquele grande dia. E aquele dia, irmãos, ele está por vir, porque bem verdade, irmãos, ele está por vir e virá. Amém. E vai pegar muitos de surpresa. Muitos serão pegos de surpresa. E olha aqui, eu leio só mais o 3, irmãos, e ele exemplifica. O apóstolo Paulo, ele exemplifica. Olha, eu vou dizer para vocês: eu temo no meu coração que assim como a serpente, quem? O diabo lá no Éden enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentimentos, ou seja, os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Ou seja, ser enganados. Porque, irmãos, na nossa caminhada, a maior luta do inimigo vai ser querer nos enganar, nos tirar do foco, nos tirar do caminho em que o Senhor propôs para cada um de nós. E quando ele conseguir fazer um sair pela tangente, seja pela esquerda ou seja pela direita, ele alcançou êxito. Mais um. E assim sucessivo, irmãos, porque esta vai ser sempre a luta do adversário da nossa alma. Mas a palavra do apóstolo: olha, me suporta, escuta-nos só mais um pouquinho, suporta a nossa loucura, porque nós sabemos para quem nós teremos que te apresentar. E daqui a pouco, irmãos, nós vamos entrar num momento transitório. Nós vamos entrar num momento transitório, irmãos, aonde o mesmo apóstolo Paulo, quando ele escreveu para essa igreja mesmo, ele, ali na sua primeira carta, Deus lhe dá uma revelação nesse momento transitório. E aí ele menciona aqui no capítulo 5, no capítulo 15, no capítulo 15 de 1 Coríntios, a partir do versículo 49, ele diz assim: olha, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim teremos também a imagem do celestial. Amém. Irmãos, assim como nós vemos aqui uns aos outros, nós nos conheceremos também, irmãos, depois desse momento transitório.
E ele continua, olha irmãos, que coisa linda. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, porque de fato é algo que está, irmãos, oculto e está sendo revelado para a igreja do Senhor. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Um momento transitório. Você tem pensado nesse momento transitório, ou você tem aqui estagnado a sua vida em: eu vou à igreja ao domingo, agora vou cuidar da minha vida de segunda a sábado e vou viver a minha vida naturalmente, fazendo de qualquer coisa a qualquer algo, e viver uma vida totalmente dissoluta, e ao domingo me torno crente. Então é para refletirmos como que nós estamos vivendo. E aí, irmãos, por quê? Porque esse momento transitório, ele virá. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. E olha que eu tenho essa expectativa ainda, irmãos, de que eu não deitarei em um caixão. Eu falo isso há muitos anos. Eu tenho essa expectativa. Se esse homem teve essa expectativa de que ele participaria do arrebatamento, eu tenho a mesma fé, irmãos. E quisera Deus que você também tivesse essa fé. Porque tendo essa fé, você está aguardando Jesus vir buscar a sua igreja. Então, eu, irmãos, guardo essa expectativa no meu coração. Nem todos dormiremos. Eu acredito, irmãos. Claro, que se eu partir, aqui primeiro que muitos de vocês, e eu vou partir, acontecendo isso, eu tenho certeza que eu serei ainda membro dessa igreja. Porque eu vou deixar de ser membro dessa igreja, irmãos, em São Miguel Paulista, pós-arrebatamento. Antes disso eu estou aqui. Suportando-me a mim ou não, estarei aqui. E eu tenho, irmãos, no meu coração, que o Senhor pode me dar o privilégio de não haver aqui, uma esquife ou um caixão, e vocês sepultando o meu corpo. Porque eu tenho certeza que Ele pode me chamar antes, não só eu, mas a sua igreja, que somos todos nós. Será que ficaria alguém para fazer sepultamento? Eu quero dizer, irmãos, queira Deus que não. Mas é você que sabe, é nós que sabemos o nível de comunhão que nós temos com o Senhor e a expectativa que nós temos no coração de que participaremos do arrebatamento, irmãos. E aí ele fala, olha, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No mesmo abrir e fechar dos olhos, na última trombeta, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. O momento transitório, irmãos, vai trazer aquele que era corruptível para a incorruptibilidade. Porque ele continua dizendo, olha, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Você está buscando alguma vitória? Você é mais que vitorioso, porque a morte que viria sobre a sua vida, ela foi tragada. Sabe quando? Quando Jesus expirou e ao terceiro dia ele ressuscitou. Ali de fato, amados, foi tragada a morte, acabou. A morte não tem mais poder sobre as nossas vidas, porque ela foi vencida por Cristo Jesus. O momento transitório, irmãos, vai fazer com que aquilo que era visível, palpável, se tornar invisível. O mundo não nos verá mais,
mas nós estaremos dentro do plano e do projeto do Senhor, naquilo que Ele tem para realizar ainda neste mundo, através da sua igreja. E nós fazemos parte desse plano e desse projeto. Nós, como igreja do Senhor, fazemos parte desse plano e desse projeto. Mas é isso que você tem colocado no seu diário, ou na sua agenda, ou você tem guardado isso na palavra, que é o que você espera, porque é o que o Senhor tem para com a sua igreja. O que Deus tem para a sua igreja, irmãos, já foi revelado. Nós não precisamos de mais nada. Sabe o que está faltando para a igreja hoje? Só ser arrebatada. Agora, quantos faltam ainda chegar a esse aprisco? Deus o sabe. Quisera Deus que o último chegasse hoje, e na noite do dia de hoje, o Senhor chamasse a sua igreja e nós fôssemos para a eternidade. E aí, se você olhar para dentro de você, você vai dizer: não, Senhor, espera mais um pouquinho, ou você vai falar: Senhor, eu estou pronto. Faça, olha, maranata, faça uma reflexão introspectiva e conte quanto tempo você tem como serva e serva do Senhor dentro de uma casa de oração, seja aqui ou seja aonde for. Se é isso que você está aguardando, se é isso que você está esperando, ou você está esperando um marido, uma esposa, uma casa, um carro melhor, cuidado. Se você estiver esperando isso, talvez vai ficar para segundo plano. Tenha a sua esperança, tenha a sua expectativa no Senhor. Então, aquilo que era mortal vai se tornar imortal. Pensa nisso, irmãos. Uma das coisas que mais me trouxe alegria, irmãos, quando eu conhecia Cristo e o Evangelho que eu não conhecia, foi saber de que eu não ia morrer mais. Foi uma das coisas que mais me trouxe alegria. Me permita, irmãos, me permita dizer isso. Sabe por quê? Pensa em alguém que tinha medo de morrer. Multiplica por 1000. Era eu. Mas eu tinha um medo tão grande de morrer. Mas era um medo que ninguém, irmãos, imaginava. E eu, sabe por quê? Eu já disse isso aqui, alguns possivelmente não ouviu. Porque eu pensava assim, ó, eu vou morrer e nunca mais eu vou ser quem eu sou aqui. E eu pensava isso, e eu ficava apavorado. Às vezes eu esquecia de pensar essas coisas, e eu ficava apavorado. Sabe com quantos anos eu tinha essa preocupação? Eu vejo ali o meu Mateus, tem 19 anos. Precisa passar no prumo de Jeová. Eu com 15 anos, irmãos, eu tinha esse temor gigante de morrer e perecer. Para onde que eu vou? O que vai acontecer? E o medo. Era medo, não era temor, não, era medo. Possivelmente medo da minha parte, mas um temor era gerado diante de querer conhecer quem era Deus. 15 anos, 16. E aí vai. Mas não quer dizer que isso fez com que eu não deixasse de ser rebelde. Fui muito rebelde. Porque somente depois de anos, 11 anos, que eu me converti ao Evangelho. Ou seja, com 26 anos. Mas tinha, irmãos, um medo terrível. Mas aí, irmãos, eu termino. Quando eu conheci a palavra, quando eu conheci a esse Deus que nós servimos aqui, irmãos, o qual nós servimos com muita alegria, sabendo de que nesta hora Ele contempla a minha intimidade, Ele contempla a minha vida, Ele contempla a sua vida, e isso nos traz mais alegria ainda. E aí, eu peguei, irmãos, essa verdade no diálogo de Jesus com Marta, Maria, no momento em que Lázaro estava morto. Eu captei. Aí, vocês conhecem o texto, vocês são estudiosos. Ele disse assim, ó, no diálogo de Jesus com Marta, lá no capítulo 11 de João, e eu termino aqui, iniciamos a ceia do Senhor, diz assim, irmãos, no capítulo 11, e o versículo 25, ele diz assim, olha o que Jesus diz. Me ajuda, vai. Deixa eu ler um pouquinho para trás, para ficar bem claro. No 21 ele diz assim, ó, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se Cristo estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, de fato, mas o atraso foi justamente para que ele fosse glorificado, então tinha que demorar pelo menos mais de um dia. Então vamos lá, o 22, mas também agora sei que tu
diz a Deus, Deus te concederá. Olha, Marta conhecia a Jesus. Disse-lhe, aí, o 23, disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. E ela não entendeu. O 24, disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Marta, vocês falam de Marta, mas Marta conhecia a Bíblia, olha que coisa. Aí, o 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então Jesus aqui, ele fala com quem? Com aquele que está vivo. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele falando com mortos e com vivos. E ele completa no 26, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crendo nisso, ele falou com Marta. Irmãos, é como se eu estivesse sentado no diálogo junto com Marta e Jesus e ouvisse isso. Então, é para mim também? É para mim também? Ó, e todo aquele que vive, quem que vive? Nós, aqui, ó, todos que estão vivos, crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisso? Eu creio. Quem crê aí? Quem crê, meu amém? Irmãos, nós não vamos mais morrer. Nós choramos a perda do ente querido, mas nós não vamos mais morrer. É o que o pastor estava falando aqui, e acontecia, cuida, porque se o médico diagnosticar, acabou, não adianta. Mas o médico pode intervir, pode, mas vai chegar uma hora que não tem mais jeito. Mas sabe uma coisa, Messias? Não foi a tua, né, irmã Maria Madalena, que o nome é Messias. Viverás eternamente. Não morrerás. Nós, irmãos, não experimentaremos a morte. Esse corpo voltará ao pó, porque do pó ele foi formado, mas viveremos eternamente. E vou dizer, irmãos, com essa razão, com esse entendimento aqui, porque quem nos fala aqui nessa noite não é o exterior, é o interior, alma e espírito que fala com vocês. Com essa razão, e é isso que traz, irmãos, ao nosso coração uma certeza e plena alegria de que Deus nos deu vida em abundância e vida para viver eternamente. Vai viver 100, 200 anos, não tem problema, mas quando o corpo perecer, continuará vivendo. Não se preocupe, não. Vai perecer esse corpo e vai entrar no momento transitório e vai viver eternamente. Claro, aquele que estiver com Cristo. E eu quero acreditar que todos aqui nesta noite têm esse conhecimento. E certamente, no seu coração, sabe que mais cedo ou mais tarde, é como foi dito aqui, vai vir o boleto, vai vir a conta. E o cobrador, ele vai querer receber. Porque o preço foi alto. Glória a Jesus. Que fique essa palavra nos nossos corações. Irmãos, em nome de Jesus, porque o que eu disse desde o início, o que nós fazemos, o que nós falamos aqui é com muita alegria, temor e tremor na presença do nosso Deus. No capítulo 22, irmãos, ao qual Lucas escreveu, que é conhecido como o Evangelho segundo escreveu São Lucas, eu quero fazer a leitura de alguns versículos e pedir à igreja, aquele que pudesse colocar em pé, e só fazer acompanhamento na sua Bíblia, e nós já iniciamos agora a ceia do Senhor. Capítulo 22 de Lucas, a partir do versículo 14, aquele que pudesse colocar em pé, para nós fazermos a leitura da palavra de Deus, reverenciando a esse Deus, o qual está aqui nesta noite, contemplando a minha vida, contemplando as nossas vidas. Eu faço a leitura desse capítulo 22 de Lucas, a partir do versículo 14. Ele diz assim, e chegada a hora, pôs-se à mesa com ele
os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, o partiu e deu, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela leitura da tua boa palavra. Queremos te agradecer, ó Deus querido, porque tu tens ministrado aos nossos corações todos os dias em que nós nos reunimos nessa casa. E nessa noite nós estamos trazendo a memória daquele dia que foi crucial para toda a humanidade. O Senhor ele venceu naquela cruz, levou a minha morte e me deu a sua vida. Obrigado, Senhor. Qual mérito temos? Nenhum. Quais são os nossos méritos? Nenhum. Mas aprove ao Senhor ter nos alcançado por intermédio do teu sangue. Continua falando nos corações. Asperge nesta noite, Senhor, em nossos corações esse sangue carmesim que liberta, que salva e que leva o homem para a eternidade. Que a tua bênção permaneça sobre as nossas vidas neste lugar, em nossa mente, no nome do Senhor Jesus. Amém. Continua de pé, irmãos. Eu estou aqui sentindo falta dos diáconos, ela estarem aqui, não? Ah, me perdoa, então eu que estou, desculpa. Pode ser, é eu que, ó, na empolgação é isso. Na empolgação é isso. A gente se alegra e é isso mesmo. Cadê os diáconos? Ah, está ali, né? Então vamos lá, irmãos. Eu já fiz até a leitura. Isso não é erro, não, irmãos. Isso é alegria demasiada no coração. O capítulo 13 de João, que nós conhecemos muito bem, irmãos. Antes do momento da ceia, Jesus ele reúne os seus discípulos para ali comer com eles a última Páscoa. E diante daquele momento da última Páscoa, nós vemos ali Jesus trazendo ensinamentos aos seus discípulos. E como eu sempre repito aqui, nós vamos observar Jesus reunido no cenáculo com os seus discípulos, no capítulo 13, no 14, no 15, no 16, no 17 ele faz a sua principal oração, que é conhecida como a oração sacerdotal, ou seja, ele orando pelos discípulos, pela igreja, por si próprio, e depois dali ele vai para o Getsemane ser crucificado, ou seja, é levado diante de Pilatos para depois ser crucificado. Só que nesse intermédio ele ensina aos seus discípulos muitas coisas, porque o próprio Jesus chegou a ver nos vossos corações turbulência, e diante disso Jesus trouxe calmaria, dizendo a eles que eles não ficariam órfãos, mas que eles teriam o ajudador, que seria o Consolador, o Espírito Santo. E o texto de João 13, no capítulo, a partir do versículo 4, diz assim: levantando-se da ceia, qual ceia? A ceia pascual, aonde Jesus, quando reuniu os seus discípulos, foi ali comemorar a Páscoa. E dentro desse momento da Páscoa foi onde ele instituiu a ceia que é conhecida hoje como ceia do Senhor. E diz o texto: levantando-se da ceia, tirou as vestes
e tomando uma toalha cingiu-se com ela. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-lo com a toalha com que ele estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Então, no momento em que Jesus, ele levanta da ceia, ele tira a sua vestimenta de cima, eu peço aos obreiros que estiverem, irmãos, e ali ele diz o texto que ele pegou uma toalha com uma bacia d'água, cingindo-se com aquela toalha, ele desceu para lavar os pés dos discípulos. Nós, irmãos, temos tal costume por observação à palavra de Deus, porque não é costume. Nós entendemos como o mandamento do Senhor, e diante desse mandamento nós descemos e com muita facilidade, irmãos, nós lavamos os pés uns dos outros. Eu quero convidar minha esposa, irmãos, mas eu quero dizer também que quando nós tínhamos aquela regra de fazermos a fila aqui, para lavar os pés uns dos outros, era um sorteio. Claro, aí o pastor falou: olha, pega aquela pessoa com mais intimidade. A esposa vai lavar o pé do esposo. De fato, irmãos, saímos de uma forma e entramos em outra nesse momento do lava-pés, porque é muito fácil lavar os pés da minha esposa e ela lavar os meus, porque nós temos uma comunhão muito grande, então fazemos isso com facilidade. Mas, por outro lado, tem casais que dentro de casa é uma luta, é uma guerra, é uma peleja, e aqui tem que se prostrar diante da esposa e lavar os pés. Mas às vezes eu vou para fora da igreja e não quero lavar os pés da minha esposa. Opa, volta, vem e faça. Então, de certa forma, foi muito bom isso, que aqui a gente vê, de fato, os casais tendo que se chegar ao Senhor, porque a nossa paz, ela tem que reinar não só aqui, no momento em que nós estamos em comunhão, mas dentro de casa também. E eu digo, irmãos, que todo investimento que o inimigo tem feito, o seu lugar principal, irmãos, é onde a igreja, ela tem a sua base, dentro dos lares. A igreja em São Miguel Paulista, ela começa dentro dos nossos lares, dentro do meu lar. Lá dentro do meu lar, eu sou o pastor, o pai, o amigo, o marido, o companheiro, o ajudador. Então eu tenho que me dar bem com a minha família, para que eu chegue aqui, eu possa fazer da mesma forma. Então o seu lar é uma bênção, viu, Messias? O seu lar tem que ser uma bênção. O nosso lar tem que ser uma bênção diante do Senhor, e não só aqui. Viu, Danilo? Lá dentro, eu quero ver o Danilo aqui lavando o pé da Andressa. Vamos ver se isso acontece. Ela vai falar que não. Mas é que a gente tem uma particularidade, e é alguma coisa que eu não posso lavar os pés, não é isso mesmo, Andressa? Mas isso aí já é antigo. Eu quis aqui só frisar que a Andressa é foco da nossa nação. Mas é isso, irmãos, comunhão. E a comunhão, ela tem que ser aqui e tem que ser lá em nossos lares. Quem é que tem no coração hoje que gostaria de deixar nesse momento no altar do Senhor? Cada um por vez, por favor, preferencialmente fila. Olha, tá vendo? É isso mesmo, tem que correr. Eu chamo a minha bênção. E os irmãos podem já levantar e descer para lavarmos os pés uns dos outros.
receber essa parte do Senhor Jesus. Amém? Louva o Senhor comigo neste louvor. Deus faz presente neste lugar. Aleluia. Estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes perceber.
sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Louvado é o nome de Jesus. O versículo 12 diz: depois que fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. Irmãos, coisa linda, né? É a palavra de Deus, né? Vai nos corações. Quantos casais chegaram aqui de forma e veio na vossa pés? Olha, que dentro do lar de vocês, toda a ferramenta forjada contra as vossas vidas caia por terra em nome do Senhor Jesus, pelo entendimento da palavra, comunhão dentro da igreja, comunhão dentro dos lares. Que Deus assim venha libertar os filhos, mostrar que Ele é Deus nas nossas vidas, irmãos, porque Deus colocou o homem como cabeça, a mulher como ajudadora, mas os dois é quem ali direciona todas as coisas referentes ao reino de Deus na vida dos filhos. E os filhos têm que ser uma bênção, porque foi como foi apresentado aqui nessa noite uma criança. Os filhos, irmãos, eles são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o galardão. Então nós, de forma nenhuma, irmãos, aceitaremos que o inimigo ele venha dentro da mente dos filhos, dentro dos lares. Mas para que isso aconteça, o casal tem que estar em comunhão, o casal tem que estar na presença do Senhor, buscando o Senhor e aguardando no Senhor tal libertação na vida dos filhos. O texto, irmãos, que nós estávamos lendo, terminando aqui esse momento, e já convido os diáconos para subirem, irmãos, nos diz assim, ó: depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Os irmãos tinham liberdade, e ele fez uma indagação: entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, felizes sois, bem-aventurados sois, se as fizerdes, bem-aventurados sois, se as praticares. Louvado é o nome de Jesus. Irmãos, eu fiz a leitura do texto de Lucas 22 de uma forma trocada, mas com o coração alegre. Estamos na presença do Senhor, e eu convido os irmãos a se colocar de pé nesse momento em que vamos orar pelo elemento. Bom, aleluia, Jesus. Mais exaltado seja conosco.
Pegando aqui, eu lembrei do cuidado do obreiro acerca desse momento. E eu, quando eu aprendo, eu jamais esqueço. E ele que mencionou a fala, ele certamente está vendo esse momento, sabe disso. Irmãos, está aqui o elemento pão que simboliza o corpo de Cristo, que foi partido e moído naquela cruz, ao qual nós conhecemos toda a trajetória. Foi por mim, foi por você, foi por cada um de nós que aqui estamos. Antes de nascermos, o Senhor já tinha esse plano, esse projeto, e ele foi revelado para nós no momento oportuno. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por Cristo Jesus. Está aqui, Senhor, o elemento pão que simboliza o corpo de Cristo Jesus, que foi moído naquela cruz. Ó Deus querido, que ao participar desse momento, cada um dos teus filhos que em comunhão com o Senhor, ou em comunhão em uma igreja, ó Pai, tomar esse pão e colocar a boca e começar a mastigar, saiba que o muito que ele mastigar foi pouco diante do que aconteceu com o Senhor naquela cruz, por amor de nós. Obrigado, Jesus. Repito que mérito não tínhamos nenhum, mas a prova é o Senhor ter alcançado a mim e a cada um de nós. Abençoa o elemento pão, Pai. Ó Deus querido, e a tua bênção seja confirmada em cada coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis aceitar, irmãos. Nós vamos honrar o Senhor com o 291 da 291. Participe, adore, agradeça a Deus por esse momento. Hoje cruz seja
irmãos que vão participar e não recebeu o elemento pão, dá um sinal com a sua mão que o obreiro diácono leva até você. Lembrando que, irmãos, aqui é uma igreja constituída, mas a ceia ela é do Senhor. Assim como qualquer membro de outra igreja tem liberdade de ser aqui, eu digo, se você visitar uma igreja como membro dessa casa e for um dia de culto de ceia, você também tem toda a liberdade de cear, porque a ceia ela é do Senhor. Louvado é o nome de Jesus. O texto diz: e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Em memória do Senhor, irmãos. Comamos. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome, Jesus. Senhor nosso Deus, Deus amado, eu abençoe. Deus amado, que nós participamos ao Deus essa cerimônia, amada, em que aqui nós nos encontramos e participamos. Deus amado, é algo que tu revelaste a nós, oh Deus, obrigado. Deus amado, por mais, ó Deus, que mentalizamos, por mais, ó Deus amado, que temos o conhecimento, a tua palavra, ó Deus. Naquele momento, Senhor amado do céu, que tu passaste por nós. O mais doloroso, Deus amado, mas te agradecemos, te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Deus. Obrigado por aquilo que o Senhor fizeste por nós aqui naquela cruz. Meu Deus. Hoje foi falado, Deus amado, de vida eterna. Hoje foi falado, Senhor amado, que nós apenas vamos ter aquele processo de passagem mais doloroso. Mas isso foi conquistado. O Senhor conquistou por nós. Ó Deus amado, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Fica conosco, continue conosco. Ó Deus amado, se faça presente, continue presente em nosso meio. Eu te pedir nesse momento, te agradecer, em nome do teu filho amado. Amém. Graças a Deus. De pé como nós estamos, nosso Deus e Pai. Está aqui o elemento, o fruto da vida, que simboliza o sangue de Jesus. A tua palavra nos diz que se andarmos na luz, como na luz ele está, teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Obrigado, ó Deus querido, pelo sangue carmesim que foi aspergido, borrifado na minha vida, ao ponto ao qual alcancei essa graça que foi me dada, ó Deus, de enxergar, de ver quão grande é o teu amor para com a humanidade, ao qual foi alcançado também, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Nós só temos a agradecer. Abençoa esse momento, abençoa o elemento, Senhor. Fruto da vida de todos aqueles que estão participando. É o que eu peço ao Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem se sentar, irmãos. Vamos louvar o Senhor com o cântico 39 da harpa. E diz assim, ó. Bendito seja o Rei.
irmãos que não receberam o cálice, é o sinal. Caso não, olha qual o cálice diz assim: obrigado, Jesus. Fala assim: obrigado, Jesus. Fala mais uma vez: obrigado, Jesus. Semelhantemente, depois se tomou o cálice, dizer: esse cálice é o sangue na nova aliança, no meu sangue. Lembra de mim todas as vezes que tomardes, em memória do Senhor, irmãos. Bebamos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Pai Celeste, te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar na sua casa nessa noite. Estar ceando contigo, Senhor. E todos nós aqui nesta noite possamos, Senhor, levar nossos pensamentos a Ti, Senhor, com sinceridade de coração, e entregar sempre o nosso melhor a Ti, Senhor. Que esteja nos abençoando, que o Santo Espírito continue se revelando as nossas vidas, ó Pai, que nos fortalecendo na Tua presença, para que a cada dia possamos, Senhor, aprender mais de Ti e sermos melhores, Senhor, ó Pai, na Tua obra. Essas bênçãos que eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar na presença do Senhor. Muito bem, irmãos, nós estamos assim, aqui em vídeo de término deste momento de adoração aqui. Amém? Eu queria convidar a irmã Michelle, que vai apresentar o louvor com a mocidade. Amém? Que vai ser o momento da mocidade. E no final nós estaremos aqui convidando a família do irmão Danilo para nós estarmos orando pela família do Danilo e já estaremos encaminhando aqui para encerrar. Amém? Deus abençoe a sua vida que veio, que acreditou. Que Deus te dê uma semana abençoada, feliz e de muitas vitórias. Amém? A mocidade pode vir? Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. O louvor é conhecido para que a igreja adore juntamente conosco. Abençoa, Jesus. Glória a Deus.
Quero anunciar para vocês que sexta-feira nós temos o nosso culto de campanha. A campanha é segundo capítulo 20. O Senhor pelejará por vós e vós calareis, deixe que Deus fale, não é? E quinta-feira temos um culto de oração e ensino. E no próximo domingo nós temos o nosso culto começando às 16 horas com a escola bíblica e também nós temos a nossa assembleia na escola, né? Não vamos esquecer disso, amém? E à noite o nosso culto. Aí está o nosso sítio, né? A terraplanagem está terminando, falta só uns acertos e nós já vamos marcar a nossa ida lá no sítio para vocês conhecerem. Amém? Vamos de pé, já orar pelo Danilo, um motivo especial. Já uma acusação muito grave contra mim, pastor, essa semana. Está uma luta travada. Fique aqui no meio. Vamos estender as mãos, irmãos. Estendamos as mãos sobre o Danilo, sua esposa, sua família. Cadê a filhinha? Chama a tua filhinha. Vem. Eduardo, né? Com as mãos estendidas, Pai Celeste. Aqui está o teu servo Danilo, a filhinha, a esposa, o lar deles. Agora, Pai, ele falou o motivo que ele pediu essa oração especial. E agora nós te apresentamos. Senhor, tu és um Deus que entra na luta dos teus filhos e dá vitória. E agora, Pai, em nome de Jesus, eu repreendo toda acusação, todo mal, tudo aquilo que vem para tirar a paz dessa família. Eu repreendo em nome de Jesus. E que, ó Pai, o teu filho saia daqui alegre e que tudo que foi levantado contra ele seja desfeito em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Alguém mais está precisando de uma oração especial aqui? Veio e gostaria de ter também uma oração especial? Vem aqui à frente. Vê o meu coração, tem mais gente precisando de uma oração especial. Então vem aqui. Louvado teu nome. Eu não vou perguntar, mas Deus sabe a causa de cada um. Eu vou pedir que a igreja toda estenda as mãos, porque Deus está nesse negócio. Viu, irmãos? E o nosso Deus é poderoso para desfazer os laços de acusação, para desfazer os laços do inimigo. Se você tem um familiar precisando de uma vitória, representa ele aí agora. E nós vamos estar orando, porque Deus conhece as nossas necessidades. E aqui, irmãos, é o lugar da nossa vitória, da nossa bênção. Você vem à casa de Deus, você vem e traz a sua luta. E Deus entra com providência para te dar a vitória. Vocês que estão fora, no meio, estenda as mãos sobre todos eles. Pai, tu conheces cada vida que está aqui na frente. Aquele que está tendo acusação, aquele que está com uma família, um familiar, com um problema, aquele que tem um problema pessoal, Pai. Tu conheces a necessidade de cada um desses que estão aqui na frente, Pai. Eu agora intercedo por essas vidas. Entra com providência, desfaz o laço, liberta ao Pai, para que eles possam vencer suas lutas, suas provas, porque o nosso grande vencedor é Deus. Mas aqueles que confiam no Senhor têm suas causas resolvidas, e eles vieram à frente confiando, Pai, e creio que o Senhor está agindo nessas vidas para dar resposta, para dar cura, para dar solução, para fazer o laço, porque o nosso Deus é poderoso para fazer isso, e é Ele que está sendo invocado agora para entrar nessas vidas e conceder a vitória, 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 vitória. Pai, assim nós oramos por essas vidas, já agradecidos por todo o Senhor que tem nos ajudado. Abençoe aqueles que nos acompanham nos seus lares, e também sejam alcançados pela tua intervenção. Oh Deus, porque a tua presença aqui é forte, e aonde o Senhor está, muitas coisas acontecem, Pai, porque tu és libertador.
em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco, amado, e com todo o povo de Deus que está na terra. Quem que acredita, diga amém. Antes de vocês saírem daí da frente, quem sentiu que Deus visitou?